com alegria, com exatamente as luzes do Divino Espírito Santo, as bênçãos de Cristo Jesus, e especialmente do Menino Deus. Eu gosto de citar o Menino Deus, porque todos nós um dia fomos criança, e quantas pessoas têm uma devoção maravilhosa ao Menino Deus e recebem as graças, e também com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos os telespectadoras e telespectadores que nesse momento estão em sintonia conosco. Estamos diretamente no estúdio da TV Premier TV, também conhecida como TV São José. A nossa saudação à saúde para todas as pessoas, mesmo as pessoas enfermas, pessoas idosas, que já fizeram bastante a sua caminhada por esta vida. Eu sempre valorizei muito a pessoa de idade avançada, talvez até por isso que Deus está me concedendo a viver por muitos anos. Ainda ontem, pessoas disseram, Padre Pedro, mas olha, o senhor tá uma pessoa de idade sempre disposta. Eu dizia hoje para a Elisângela, que é a nossa técnica aqui, que está sempre aqui muito atenciosa, e que é funcionária aqui da TV já, se eu não me engano, 17, 18 anos, quando a TV estava localizada em outros locais, tal, eu dizia quanto é importante a gente viver na amizade com Deus e na amizade com todas as pessoas. É o que sempre Cristo Jesus disse, está bem claro aqui na Bíblia. Você que já leu a Bíblia tantas vezes, parte da Bíblia e tal, você pode ver, de vez em quando, Cristo diz, eu não faço acepção de pessoas. Para mim, todas as pessoas são as mesmas, desde uma criancinha no ventre materno até uma pessoa idosa. E por isso eu também sempre procuro agradecer a Deus pela minha vida, pela saúde, pelos talentos, pelas bênçãos, pela graça da vida. Você já agradeceu a Deus a sua vida? Você já agradeceu a Deus a sua vocação, o seu trabalho, enfim, a recuperação da sua saúde, os seus talentos? Eu procuro agradecer. Quanto isso é importante, aliás, na terça-feira nós falamos, o grande Sêneca intelectual, já 2000 anos antes de Cristo, portanto, há 4000 anos atrás, o que ele dizia? A mãe das virtudes, a virtude que mais, por certo, era agradável à Trindade Santa, a Deus Pai e nosso Criador, qual era a virtude? Da gratidão. Sabemos agradecer a Deus, mas também agradecer aos nossos semelhantes. E então, nesse sentido, eu vou agora me ater a algumas comunicações, e muitas comunicações importantes, uma outra oração, mas dia 9 de maio, na escadaria da catedral, houve uma grande concentração de todas as festividades dos mordomos e devotos, muitos devotos do Espírito Santo, e vieram de diversos locais, diversas comunidades do interior da ilha, para celebrar e para escutar a orientação ali de todas as festividades que são realizadas 15 comunidades, 15 paróquias ou capelas do município de Florianópolis, onde se celebra durante este ano a festividade em honra do Divino Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo?
é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da luz, aquele que ilumina nossa mente para sempre andarmos pelo caminho certo. E muitas festividades, vou colocar aqui o nome das comunidades ou das paróquias, onde foram realizadas já umas 5 ou 6 comunidades, onde foram realizadas, note bem, é do município de Florianópolis. São José, por exemplo, já realizou, São José, o centro histórico, já realizou uma festa maravilhosa, tradicional, de muitíssimos anos. Igualmente, a Coloninha, a paróquia Coloninha, está nas novenas. Igualmente, nosso santuário Nossa Senhora de Fátima. Assim, por exemplo, nós sabemos que Itajaí, Blumenau, Tijucas, quando eu trabalhei em Tijucas, uma grandiosa festa, a festa do Espírito Santo. Mas aqui, as que já foram realizadas, a festa Divina Espírito Santo. A catedral, lá, a Capela do Divino Espírito Santo fica na Praça de Corpo de Bombeiros. Lá eu celebrei algumas santas missas quando era pároco e também reitor da catedral mesmo. Na festividade eu procurava dar a presença tanto quanto possível. E também, ali além de, ali na IDES, ou seja, na Irmandade do Divino Espírito Santo, cumprimentamos pela maravilhosa festividade, eu soube, e sempre tem um cortejo imperial. Na Lagoa da Conceição, na Trindade, estão ainda, aliás, já terminou também, já realizaram, e Padre Rivaldo, lá o Frei Rivaldo, no Trindade, no Ribeirão da Ilha, esses locais já realizaram neste ano a festividade. Agora, os que vão ainda realizar, do dia 5, agora em diante, Cachoeira do Rio Tavares, Monte Verde, quem vai para as praias, é ali na frente, Monte Verde fica na frente do Hospital SS, o Cardio, ou menos nas imediações. A paróquia também da Prainha, de Santa Teresinha, no Menino Jesus, vai ser agora também, dia 11, 12 e 14, e no Estreito, Nossa Senhora de Fátima, dia 19 a 21, Pântano do Sul, Monte Serrat, dia 10 a dia 12 de julho, Campeche, a Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus, aliás, vai ser na Capela São Sebastião, dia 18 e 19 de julho, ainda na Barra da Lagoa, Santo Antônio de Lisboa, Rio Vermelho, Canasvieiras e depois também ainda o encerramento será no dia 22 de setembro, de todos as que fizeram a celebração, uma concentração de encerramento ali na Catedral Metropolitana. Interessante, essa festividade, alguns perguntam, Padre Pedro, por que esta festividade em honra do Divino Espírito Santo? A grande, maravilhosa, humilde, santa Isabel de Portugal, rainha, esposa do rei de Portugal, Dom Dinis, o corpo dela está incorrupto, não se corrompeu. Foi uma grande santa que viveu a fraternidade, a caridade como rainha, uma simplicidade. Santa Isabel, rainha de Portugal. E ela vendo o seu esposo, Dom Dinis, com o filho que era rei lá de Aragão, uma república independente, o pai e o filho estavam para entrar em guerra. Muitas guerras tolas, às vezes, né? Agora, imagina
E ela então preocupadíssima, ela sabia, como todos nós sabemos, quantas pessoas que morrem numa guerra. E ela então, rezando, recebeu como que uma luz do Divino Espírito Santo e fez uma promessa ao Divino Espírito Santo. Se o meu esposo e o meu filho fizerem as pazes, se não houver guerra, se não houver morte, porque ninguém de nós gosta de guerra. Nós gostamos da paz. O Cristo Jesus, quando apareceu para os apóstolos, no dia da ressurreição, estavam os apóstolos, Nossa Senhora e mais pessoas reunidas ali na Santa Missa, no Cenáculo de Jerusalém. O que é que aconteceu? Cristo Jesus apareceu. O que é que ele disse? A paz esteja com vocês. Aí mostrou as chagas, o peito, o coração aberto pelo soldado Longino, que era pagão, depois se converteu, São Longuinho. Quantas pessoas já me disseram, Padre Pedro, sabe que eu recebi uma graça especial? Fiquei bom de uma enfermidade que o médico desenganou. Eu rezei a São Longuinho e Longino e fiquei curado com a graça de Deus e continuo sempre agradecendo. Então, ele se converteu e exatamente aqui, o que aconteceu? A paz. Cristo mostrou as chagas e disse a segunda vez, a paz esteja com vocês. Tomé não estava presente naquela hora. 8 dias depois, nos diz a palavra de Deus, Jesus apareceu novamente. E Tomé estava presente quando Jesus Cristo fez uma repreensão. Jesus apareceu, olhou para o Tomé, Tomé logo compreendeu essa repreensão. É como um pai, uma mãe, uma vovó e tal, o netinho ou o filho fez alguma arte, quando pequenos, ou mesmo mais tarde, basta o pai ou a mãe dar uma olhada, o que acontece? A pessoa reage, oba, vou mudar, não vou mais ter essa atitude. E o que é que Tomé disse? Meu Senhor e meu Deus. O que é que Jesus disse para ele? Tu acreditaste, Tomé. Por quê? Porque tu me viste. Felizes, bem-aventurados aqueles que creem sem terem visto. Nós não vemos Cristo Jesus na branca e santa hóstia consagrada, mas nós cremos, nós temos fé, nós temos confiança naquilo que Cristo disse. Eu estou aqui, eu estou na branca e santa hóstia consagrada e recebemos com muita fé a Santa Comunhão e tal. E vejam, então aqui a paz, Cristo deseja tal. E o que é que ela prometeu? Se o meu esposo e o meu filho entrarem em concórdia, em paz, em fraternidade, eu reunirei, ela como rainha, reunirei todas as pessoas do palácio, mesmo as crianças de colo, reunirei todos. E todos que são devotos do Divino Espírito Santo são convidados também e fizeram uma grande procissão do palácio até a igreja. E ela disse, lá eu deixarei a minha coroa de rainha, lá o meu esposo vai deixar o bastão, o cetro real, aquele bastão que ele tem, os generais também usam, os bispos, arcebispos, o Papa usa o cajado, símbolo do bom pastor, que cuida das ovelhas. Os pastores sempre levavam uma vara, alguma coisa para defender as ovelhas dos lobos. Então, símbolo do bispo é o cajado, o báculo, por assim dizer. E o general tem exatamente também, ele é o general, bem, e
realmente deixaram lá, e desde ali, desde quando então foi iniciada então essa procissão aqui em Florianópolis, já os açorianos é que trouxeram essa belíssima devoção, isso desde há mais ou menos 250, eles vieram em 1748, vieram 6.000 e poucos açorianos lá de Portugal para o Brasil, e deram um impulso maravilhoso aqui em Florianópolis, e mesmo no litoral de Santa Catarina. Então essa festividade do Divino Espírito Santo está espalhado pelo Brasil, especialmente no litoral, e com um cortejo imperial. Aqui em Florianópolis foi realizada a primeira festividade em 1776, ali na Praça de Corpo de Bombeiros, que pertence à paróquia da Catedral. E assim, então, na procissão, então, imperial, todos são convidados a participar e rezar, agradecendo ao Divino Espírito Santo. E nós sabemos, eu vou rezar agora a prece ao Divino Espírito Santo, que é o Espírito da luz, para que ele ilumine sempre a todos e a cada um de nós. E veja o que diz esta prece ao Divino Espírito Santo, esse santinho. Rezando esta oração em louvor ao Divino Espírito Santo, a pessoa obterá, ou seja, a pessoa que rezar com fé, não só uma vez, mas continua sempre rezando, a pessoa obterá bom resultado nas provas, nas escolas, nos colégios, nas entrevistas, no Enem e no vestibular, contanto que tenha estudado. Eu fui professor 37 anos, e muita gente... foi meu aluno, foi 2 vezes a prefeito de São José, 2 vezes em Florianópolis. Enfim, eu tive muitos, 20.000 e poucos alunos, graças a Deus. Muitos hoje em dia, mais de idade, Padre Pedro, como é que vai o nosso ex-professor? Com a graça de Deus. E eu pergunto, e vocês, ama a Deus? Ama o seu semelhante? Padre Pedro, o senhor deu um exemplo para nós, é de fato. O que é que diz Cristo? Está bem claro em São João capítulo 4, versículo 20. Aquele que diz que ama a Deus, que não vê, o que é? É um mentiroso. É o Cristo que diz. Quem de nós quer ser mentiroso? Ninguém. Então devemos amar a Deus, amar Cristo Jesus, mas amar os nossos semelhantes. Está bem claro na Bíblia Sagrada como Jesus insiste. Não basta somente rezar se você não olha e se você não reza. Aliás, na primeira carta dos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, o que é que diz lá? Orai sem cessar. Mas logo em seguida, também São Tiago, capítulo 5, versículo 16, o que é que Cristo diz? Orai, rezai uns pelos outros. Então vamos fazer essa oração. Aliás, esse santinho, e com essa oração você encontra lá na secretaria da paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Coqueiros, na catedral, ou, querendo, pode levar até mais para distribuir para alguém. Veja que oração maravilhosa. Divino Espírito Santo, amor eterno do Pai e do Filho, nós vos adoramos, louvamos, amamos, Espírito de verdade. A vós consagramos a nossa inteligência, nossa imaginação,
nossa memória. Iluminai-nos, ó Divino Espírito Santo. Dai-nos conhecer Jesus Cristo, nosso Mestre. Revelai-nos o sentido profundo do Evangelho de Cristo. Concedei-nos os dons da sabedoria, da ciência, da inteligência, do conselho. Espírito santificador, é o Espírito Santo que vai nos santificando, porque ele vai mostrando o caminho certo para nós. Qual não é o pai, a mãe, o vovô, ou a bisavó que não quer que o filho, a filha, o neto, ou bisneto ande pelo caminho certo? Quanta mãe chorando por aí, porque o filho está extraviado, enfim. Olha, bem, poderia continuar nesse assunto, mas então é que a vós, Espírito Santificador, a vós consagramos a nossa vontade. Quantas pessoas que sabem de cor os 10 mandamentos, os mandamentos da igreja, mas não têm a vontade de seguir pelo caminho certo. Temos que, se quiser ser alguém na vida e ganhar a eternidade, o céu, devemos lutar, devemos nos esforçar. O que Cristo diz? Vigiai e orai. Está aqui na Bíblia. Porque o vosso adversário, o demônio, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem devorar. Me lembrei agora lá, Jardim Zoológico de Pomerode, eu era um garotinho, fomos mais pessoas lá, então lá tinha animais, ainda tem hoje em dia, ainda bem que continua aquele Jardim Zoológico para as pessoas conhecer certos animais. Então, uma jaula, a gente então estava aqui, o leão, a onça, enfim, chegava aqui, claro que a gente ficava meio longe. Mas se a gente ia lá, o que é que o leão, a onça, o tigre também caminhava para lá? Por quê? Queria nos pegar, claro. Então não se deve chegar perto da jaula. Não, cuidado com os animais ferozes, né? Agora então, dai-nos conhecer Jesus Cristo, Mestre. Revelai-nos o sentido profundo do Evangelho do Cristo. Espírito Santificador, a vós consagramos a nossa vontade. Conduzi-nos sempre e em tudo conforme a vontade do Pai Eterno. Concedei-nos o dom da fortaleza, sermos fortes diante das tentações. Cristo passou no deserto 40 dias e 40 noites, fazendo penitência, fazendo oração, passando fome. E o que aconteceu? O demônio chegou. E o demônio, pode ver como o demônio não é bobo, não. Chegou para Cristo, o que disse? Sabia que Cristo estava com fome, 40 dias e 40 noites sem se alimentar. O que o demônio disse para ele? Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Cristo Jesus, manda que essas pedras que eu estou vendo aqui, você está vendo, manda que elas se transformem em pão para você se alimentar. Qual foi a resposta de Cristo? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E assim, o demônio jogou mais 2 outras tentações, que vocês sabem, e tal. Jesus Cristo refutou, aqui diz bem claramente, né, o dom da fortaleza. E o santo temor, o santo amor de Deus. Espírito de vida, a vós consagramos o nosso coração. Fazei crescer em nós a vida divina, a vida da graça. Concedei-nos o dom da piedade. Amém. Vinde, Espírito Santo, iluminai-nos com a vossa graça, fortalecei-nos. Imaculada Esposa do Espírito Santo, rogai por nós. E como é importante a gente saber reagir contra as tentações.
Vocês sabem que nas paróquias ou em comunidades, em capelas, existe o apostolado da oração. O apostolado da oração foi iniciado, foi fundado lá na França, na cidade de Valls, V-A-L-S, Valls, no dia 3 de dezembro de 1844, os padres jesuítas é que abençoaram e fundaram. E desde então o apostolado da oração é um grupo de pessoas e mais pessoas. Na Arquidiocese de Florianópolis são mais ou menos 17 para 18 mil membros do apostolado da oração. No mundo, mais de 47 milhões e meio. E eles então, todo mês, início do mês, desde o dia 3 de dezembro de 1854, os papas, desde então, o Papa lá, o primeiro Papa, o Papa Pio IV, que botou uma intenção. Todo mês o Papa, desde então, coloca uma intenção que os membros do apostolado são convidados a rezar diariamente. Mas qualquer pessoa, porque sempre é uma intenção maravilhosa. Por exemplo, aqui, na intenção, por exemplo, do mês passado, o que é que o nosso Papa Leão XIV, qual foi a intenção? Que rezemos sobre alimentação de qualidade para todas as pessoas. Rezemos para que todos, dos grandes produtores aos pequenos consumidores, que somos nós, se comprometam a evitar o desperdício de alimentos. Ainda bem que ninguém de vocês desperdiça um alimento, né? Desperdício dos alimentos, e para que todos tenham acesso a uma alimentação de qualidade. Agora, qual é a intenção para esse mês de junho? Veja só, o futebol está ali. Agora, se eu não me engano, dia 13 começa, né? Valores do esporte. Olha o que o Papa pede para toda a humanidade rezar. Rezemos para que o esporte seja um instrumento de paz, não de briga lá, os torcedores, de paz. Encontro e diálogo entre culturas e nações, promovendo valores como o respeito, a solidariedade e a superação pessoal. Os torcedores, muito bem, cada um deve torcer pelo seu time, torcer pela sua pátria, mas dentro de um clima de paz, de alegria, de respeito. É isso que Cristo quer de todos e cada um de nós. E nós temos diversas pessoas que são telespectadoras e telespectadores. Quantos? Milhares, quanta gente que se encontra comigo. Padre Pedro, eu rezo pelo Senhor. Obrigado, continue rezando. Padre Pedro precisa também. Aqui, então, os telespectadores, são muitos. Nairton Guedes, Luiz Fernandes Curcio, Ricardo de Andrade Tuluá de Mesquita, Daniel dos Santos, Anésio Brining, João Alexandre Silveira, Ronaldo Lemos, José Gil, Paulo Roberto Oliveira, Salvador Testa, Nerilda Maia, Ivone Euriques Aguiar, Osli Benco e sua esposa Sônia. E assim tantas pessoas. Se você quiser fazer parte do grupo de oração de Nossa Senhora do Carmo, ali em Coqueiros,
venha rezar conosco, nos diz esse pequeno cartão. Toda quarta-feira, às 19 horas, é um grupo que ali se reúne para se cultivar espiritualmente. Toda quarta-feira, às 19 horas, na igreja ali de Coqueiros. O nosso programa está terminando e obrigado pela presença de vocês. Olha a água aqui, ainda bem que eu tenho, quando eu estou meio esquecido assim, tem uma pessoa aí que me faz um sinalzinho, opa, essa menina tem um nome muito bonito, essa jovenzinha, Elisângela. Ela não gosta que eu fale, mas eu sempre na TV, no rádio, eu elogio um político que trabalha para o bem da comunidade, para o bem do município, para o bem do Estado, seja deputado, vereador ou presidente. Bem, saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde. A bênção, a nossa oração em favor dos enfermos, bem como sobre a água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom feriado, mas não esqueça de agradecer o Cristo na Sagrada Eucaristia, na branca e santa hóstia consagrada. Tome esta água.